Nós temos neste mês de março falado sobre a renovação de nossa mente. E o texto tem sido Romanos 12, dos versos 1 e 2. Mas hoje à noite nós não vamos olhar Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos olhar para um texto similar, que está em 1 João capítulo 2, os versos 15 a 17. E em que sentido é similar? Lá você encontra a expressão de Paulo: não se deixem amoldar a este mundo. E aqui em 1 João, o texto começa dizendo: não amem o mundo. E aquele texto termina dizendo que não devemos nos amoldar ao mundo, mas pelo contrário, sermos renovados pelo Espírito, transformados pelo Espírito, para que por meio da renovação da nossa mente nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui esse texto termina no verso 17 falando sobre a vontade de Deus. Então, dois elementos que ligam esses dois textos. Leiamos 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Muito bem. Nós temos aqui uma declaração muito enfática do apóstolo João, falando sobre a importância de não amar o mundo. O imperativo, na língua grega, ele pode ter duas aplicações. A primeira aplicação diz respeito a não dar início a uma determinada ação. É como dizer assim, não comecem a amar o mundo. É como se não estão amando, então a proibição é não comecem a amar o mundo. E a outra maneira de entender o imperativo é aquele que orienta a cessar uma ação em curso, ou seja, parem de amar o mundo. Possivelmente ambas estejam aqui evidentemente contempladas, no sentido que devemos ler o texto como se João estivesse dizendo aos irmãos de Éfeso e também dizendo a nós hoje em pleno século 21, não comecem a amar o mundo. Mas se você está amando o mundo, para de amar o mundo. E ele nos dá razões pelas quais não devemos amar o mundo. E por fim, ele apresenta consequências se acaso amarmos o mundo, ou se permanecermos amando o mundo. Mas algumas perguntas, quando a gente está lendo esse texto, nos vêm à mente e nós precisamos fazê-la na intenção também de respondê-la. A primeira é: o que é o mundo? Que mundo é esse a que ele se refere? A segunda é: por que razão não devemos amar o mundo? E a terceira é: quais são as consequências de amarmos o mundo? Vamos tentar responder a primeira pergunta falando sobre o mundo. O que é o mundo? João usa uma palavra muito comum no grego, que é a palavra cosmo. A palavra cosmos, ela traz consigo possibilidades de interpretação de acordo com o contexto. Esta é uma típica palavra onde colocada em um contexto significa algo, colocado no outro contexto significa outra coisa. E há pelo menos 3 sentidos básicos
da palavra mundo usado nas Escrituras. Isso, desde antes, nos escritos gregos, já alguns desses sentidos permanecem. O primeiro sentido que a Bíblia usa a palavra cosmo, mundo, é no sentido de mundo de Deus, ou seja, o mundo criado por Deus. Em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A concepção usada para este termo cosmos abrange exatamente os céus e a terra, tudo que é criação de Deus. É nesse sentido que o Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra, o mundo e todos que nele habitam. Esse é um sentido natural, neutro, pois o mundo é tudo que nos relacionamos, tudo que vemos, o que está ao nosso redor, que procede de alguma maneira das mãos de Deus. A árvore ali na frente, os montes, seja o Everest, ou o Pico da Bandeira, os mares, os rios, os animais como um todo, sejam eles de que natureza for, as plantas, os fungos, os micro-organismos, toda essa biodiversidade e todo este reino mineral, material, também animal, que está diante de nós, é o mundo de Deus. E neste sentido, nós, seres humanos, também fazemos parte do mundo de Deus. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é de mundo dos homens. E o mundo dos homens, então, na verdade, é o habitat. Em Atos capítulo 17, no versículo 26, Paulo diz assim que aos homens é permitido que eles vivam neste mundo. E que eles tenham aqui neste mundo a sua existência. E este mundo, de uma certa maneira, são os limites da realidade onde o homem pode agir. E é esse agir humano, é esse habitat humano que a Bíblia chama de o mundo dos homens. E nesse sentido também é neutro. É o mundo dos negócios, onde alguém compra um terreno, vende o terreno, o dinheiro daquele terreno ele emprega em outra coisa, alguém vende um boi, alguém vai e faz uma atividade, e isso envolve o comércio, a indústria, a cultura, a ciência, o conhecimento nos seus mais variados aspectos. Tudo isso é natural ao homem, pois o homem ele é dado a criar coisas. Ele inventa cultura, ele pega lá o metal na terra e ele consegue fazer, a partir de determinadas junções, um veículo, por exemplo. Ele consegue, a partir da madeira extraída lá da floresta, fazer uma casa. Ele pega o barro lá na beira do riacho, transforma em tijolo, e do tijolo faz uma casa, e assim por diante. Tudo isso é mundo dos homens. O movimento para lá e para cá, a comunicação, tudo isso é o mundo dos homens. Mas há um terceiro sentido. E o terceiro sentido nós chamamos de um mundo parasita. Olhe comigo neste mesmo livro, nessa mesma carta, o capítulo 5, verso 19. Quando então João diz de maneira clara: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É este mundo dominado, governado. É este mundo ao qual o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 como sendo este mundo tenebroso, esse mundo de trevas. É o mundo parasita que vem e se estabelece no mundo de Deus, no mundo dos homens, e age a partir destes.
sobre estes. Vou tentar ilustrar para vocês. Imagina que dois homens resolvem fazer uma sociedade. Dois homens. Os homens fazem parte do mundo de Deus. O formar uma sociedade do mundo dos homens. Até aí tudo bem. Dois homens têm os seus recursos, resolvem abrir um laticínio, por exemplo. Ok? Eles resolveram abrir um laticínio, compraram todos os equipamentos necessários, compraram um determinado lugar onde eles vão fazer o processamento do leite. E aí então eles vão e contactam uma pessoa específica que tem um caminhão adequado para fazer o transporte do leite das muitas chácaras e sítios ao redor até o laticínio. Normal? Perfeito? Tranquilo? E este homem então, ele vai lá e pega o leite nos sítios e chácaras e traz aquele leite para o laticínio. Tudo bem, normal. O leite é levado para o laticínio, ali ele é pasteurizado para posteriormente ser ensacado, para então ser colocado à disposição no mercado para ser vendido ao consumidor. Tudo bem. O pasto, as vacas que dão o leite, o próprio leite, o que tira o leite, tudo está dentro do âmbito do mundo de Deus e do mundo dos homens. Mas imaginem vocês que aquele sitiante que quer de alguma maneira ganhar mais, ele adiciona água ao seu leite. Ali está o reino parasita, ali está o mundo do qual João está dizendo. Essa presença maligna, essa presença injusta, essa presença maléfica, esse berne no boi. E então, aquele que vai comprar o leite, chega para ele, vai vender o leite lá no laticínio a um preço, mas chega para o sitiante e fala assim: olha, eu estou autorizado a comprar o leite de você por R$1. E ao comprar por R$1 do sitiante, na hora que ele chega para entregar, ele vai dizer para os sócios lá: olha, eu comprei por R$1,50. Ali está o reino parasita. 50 centavos no litro do leite, um ágio. Ah, mas ele está cobrando o transporte. Talvez nesse transporte ele está usando um combustível que foi batizado no posto lá do seu Joaquim. Lá está o reino parasita também. Mas aí então ele entra com este leite. E esse leite é levado para o laticínio. E os donos do laticínio adicionam lá alguma coisa que vai mudar o teor do leite. E ao final das contas, quando você compra o leite daquele laticínio, ele tem água e ele está contaminado com algum produto que foi colocado que altera de alguma maneira as suas propriedades. E o que você toma no final das contas nem é leite mais. Eis o mundo parasita. Eis aí esta presença do reino das trevas no mundo dos homens. E é exatamente a este mundo que agora João está dizendo: não amem este mundo. E o mais difícil é conseguir distinguir onde acaba o mundo de Deus, onde começa o mundo dos homens e onde está o parasita em tudo isso. Porque às vezes o parasita se omiscui, ou seja, ele como que desaparece, mas continua ali presente, de uma maneira imperceptível. É correto que os homens queiram se organizar em sociedades, e é bom. É correto que os homens elejam sistemas de governo, que tenha um rei, que tenha um presidente, que tenha um primeiro-ministro, que tenha alguma coisa nesse sentido. Mas quando, por exemplo, os representantes que deveriam estar lá defendendo os interesses do povo,
recebem dinheiro que vem de empresa X, Y e Z, algumas que têm barragem que deveria manter e não manteve. Ali então está o mundo, este mundo corrompido pelo pecado. Deus amou o mundo dos homens e nos ordena não amar o mundo corrompido pelo pecado. Este é o mundo que João diz: não amem este mundo, nem o que há neste mundo. Porque este mundo é o mundo da maldade. É um mundo onde a verdade ela é transformada de tal maneira que a gente começa a acreditar em fake news. É este mundo da Deep Web, da Dark Web, é este mundo onde o ódio está constantemente nas redes sociais. É este mundo onde você está lá assistindo o jogo, torcendo para o seu time, mas gente já comprou aquele jogo e o seu time vai perder. Aí alguns falam: agora entendi. É a corrupção por trás. É o que está nos meandros, nos bastidores. Quando lá vai um projeto que claramente prejudica tantas pessoas, como é que ele passa? É porque por trás existem forças gerenciando as coisas de maneira a que alguém lucre no final das contas. Este é o mundo infectado pelo pecado. Este mundo, a Bíblia está dizendo, não amem. Não se deixem moldar por ele. Não entrem no esquema. Não façam parte da roubalheira. Não participem das injustiças. É exatamente isso que significa não amar este mundo. Dizer não, eu não quero, não vou participar disso. Mas ele diz assim: não ame o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. E a segunda pergunta que devemos responder é: por que não devemos amar o mundo e o que há no mundo? Por quê? O verso 16 diz: porque o que há no mundo é a cobiça da carne, é a cobiça dos olhos, é a ostentação dos bens. Isso tudo não provém do Pai, mas do mundo. Imaginem assim, vamos tomar como ilustração o mercado Carrefour. Talvez você já tenha ido no mercado Carrefour e você pode, ao chegar lá, perceber que ele está segmentado. Não estou falando mal do mercado Carrefour, um excelente mercado, somente para você entender a lógica. Ali no mercado Carrefour você pode chegar e encontrar um setor só de entretenimentos. Equipamentos de jardinagem, tecnologia, coisas para pescar, até pneu você encontra, né? E você tem ali uma parte onde existe uma área específica, voltada para entretenimento, para essas coisas dessa natureza. Logo depois você encontra uma parte onde tem vestuários, toalhas, roupas e tal, é um segundo setor. Depois passa dali, você encontra então um terceiro setor onde tem alimentos, frutas, verduras, carne e outros mais, e cereais e assim por diante, também coisas de limpeza e bebidas. O que João está dizendo é como se o mundo tivesse 3 partes, onde em cada parte fosse oferecida uma determinada coisa que atende à necessidade humana. E ele enumera, primeiramente, a cobiça da carne. Em segundo lugar, a cobiça dos olhos. E em terceiro lugar, a soberba da vida ou ostentação dos bens. Mas o que são essas coisas? A palavra usada por João para falar sobre cobiça é epitimia. O prefixo epi
é um prefixo intensificador. É o nosso hiper. É aquele que intensifica a palavra. Timia, na verdade, vem da palavra timós, que significa os impulsos naturais que estão dentro de nós. Nosso desejo por comer, nosso desejo por beber, nosso desejo por sobreviver, nosso desejo por procriação e assim por diante, são os timós que estão dentro de nós. Epitimia é um desejo forte, mas não somente forte, é um desejo controlador. E ele está dizendo que existe um desejo forte e controlador ligado à carne. Existe um desejo forte e controlador ligado aos olhos. E além desses desejos, existe uma soberba da vida. E que são essas coisas? Parece que João está falando por mistério, porque a gente precisa aprofundar nessa ideia. O que ele está falando é que existe um desejo natural, e o desejo natural não é reprovável. Mas existe um desejo forte e dominador. Este nós devemos resistir. São as fissuras, são as encanações, são as obsessões. É aquela ideia, por exemplo, do rapaz que olha para a moça e se apaixona pela moça, e a moça diz: eu não quero você, mas ele está apaixonado pela moça. E ele não vai desistir daquela moça. E ao final das contas, como Romeu e Julieta, eles vão acabar se matando, dizendo que era por amor. Ou às vezes ele mata a moça, porque a moça não quer ele. Isso é um desejo dominante. Obsessão. Algo que faz com que a pessoa não consiga dormir sem pensar nessas coisas. Acorda pensando, dorme pensando, está obcecado por isso. Esse é o desejo da carne. O desejo de fazer alguma coisa, de realizar. E nada impede, não adianta o pai dizer não faz. Não adianta o amigo dizer: rapaz, a moça não quer você. Não adianta. Ele colocou aquilo na cabeça, é aquilo que ele quer. É como, por exemplo, digamos, uma pessoa que gosta de pescar. E ele vê um molinete na loja. E ele fica obcecado por comprar aquele molinete. E tem que ser aquele. Mas digamos que aquele molinete custa R$3.000. E tem, viu? Ele é capaz de vender os filhos para comprar o molinete. Aquilo domina ele. Não pode falar uma palavra terminada em ete, que ele fala molinete. Onde? Quer ter, quer fazer, são esses os desejos dominantes. E o mundo sabe disso. E o que o mundo faz? Propaganda. Exatamente, gente. A propaganda só funciona por causa dessas três coisas que há no mundo. O mundo está tentando convencer-nos de que nós precisamos fazer coisas, ter coisas, precisamos deixar o nosso nome na história. Nem que para isso você tenha que vender a sua mãe. E João está dizendo: essas coisas que estão no mundo não procedem de Deus. Procedem do mundo. Tem a ver com o mundo parasita. É o mundo parasita que está tentando fazer a nossa cabeça de que nós não seremos felizes se nós não tivermos aquele carro. Mas tem que ser aquele. E então nós ficamos obcecados. Ficamos frustrados se nós não tivermos aquele carro. Ou realizar aquilo. Na cidade lá de Pompeia, um dia eu pregava sobre esse sermão, eu disse assim: eu sei que muitos de vocês aqui trabalharam 20, 30 anos, obcecados pelo desejo de ter um sítio. E vocês compraram um sítio e agora estão fazendo a Deus oração: Senhor, me ajuda a me livrar desta praga que eu comprei. Porque as pessoas acham que ter um sítio é maravilha, né?
Às vezes sim, às vezes não. Sítio dá trabalho, dá despesa, requer muita atenção. E aí as pessoas às vezes caminham, perseguem, querem por toda a lei aquilo, querem fazer aquilo. E quando chega lá e fazem aquilo, percebe que é ilusão. Porque o verso seguinte diz: o mundo e a sua cobiça passa. Passa. É exatamente isso que ele está dizendo. Deixa de existir, perde a graça. É isto que há no mundo. É isso que o mundo tem a oferecer. Mas não se enganem, o mundo nos odeia. Olhem em João capítulo 15, os versos 18 a 19. O Senhor Jesus já chamava a atenção dos seus discípulos, dizendo para eles que eles não deveriam se iludir com o mundo. João 15, versos 18 e 19 diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. No Malawi executaram 100 pastores, hoje. Jihadistas invadiram uma reunião onde havia pastores e mataram-nos. As forças de paz que atuam naquela região estão impressionadas com o que eles fizeram. Atacaram e mataram impiedosamente. O mundo nos odeia. João 17, versículo 14. O Senhor Jesus disse claramente aos seus discípulos: dei-lhes a tua palavra, fazendo oração a Deus. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. O mundo é hostil a nós. O mundo nos odeia, porque nós amamos aquele a quem ele também odeia, Jesus Cristo. Porque nós seguimos a Jesus, o mundo faz questão de hostilizar-nos continuamente. Uma vez sabido o que é o mundo, e por que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, a pergunta final é: que consequências há para aqueles que amam o mundo? A resposta está primeiramente no versículo 15. Se você amar o mundo, o amor do Pai não estará em você. Há uma certa divergência em termos de interpretação. Alguns acreditam que a presença do amor do Pai já é uma certeza de que não estamos amando o mundo. Consequentemente, amar o mundo é consequência da ausência do amor do Pai. Mas há outros que acham que, por amar o mundo, aqueles que amam o mundo não são objetos do amor do Pai. Ou seja, o amor do Pai não está neles. O amor do Pai não permanece neles. O amor do Pai não opera neles. Porque eles amam aquele que odeia o Pai, o mundo. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para salvar o mundo. Não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Mas o Filho que foi enviado ao mundo foi odiado, hostilizado pelo mundo, porque ele era diferente do mundo. Não havia nele nada do mundo, porque este mundo, ele é governado pelo príncipe das trevas. E Jesus disse: o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nada em mim. E quando nós cremos em Jesus, nós não somos tirados do mundo, mas o mundo é tirado de nós. E quando o mundo olha para nós e não vê ele dentro de nós, nos hostiliza. Um pesquisador fez uma pesquisa, ele pegou uma gaivota
E a gaivota é preta e branca, né? Meio santista. Ele foi lá e pintou a parte branca de vermelho, virou flamenguista. E soltou a gaivota. Adivinha o que as outras gaivotas fizeram? Mataram-na. Bicaram até matar. Porque é diferente. Experimenta ser diferente lá na empresa. Experimenta ser diferente onde o contexto é completamente mundano. Um dia eu falava sobre o Salmo 1, onde fala que o bem-aventurado é aquele que não se envolve no meio dos escarnecedores. Deu o intervalo da preleção, um rapaz chegou para mim e falou: pastor, Deus falou a mim, Deus respondeu uma pergunta que eu venho fazendo. Porque às vezes no cafezinho da empresa, eu me junto lá com os amigos para tomar um café, mas lá no meu coração algo está dizendo assim: você não devia estar aqui. Porque a conversa daqueles homens é quem traiu a mulher, a conversa é quem fez isso, quem fez aquilo. E ele disse: eu não me sinto bem ali. E às vezes eles olham para mim: e você? Ele diz: eu não traí minha mulher. Mas aí, pastor, eu estou tomando uma decisão, eu não vou mais tomar café com eles, porque ali não é o meu lugar. Eu quero ser um bem-aventurado, e o bem-aventurado não se junta à roda dos escarnecedores. O amor do Pai, estando em nosso coração, mostrará para nós que o mundo não é o nosso lugar. Mas se você se sente bem nessas rodas, o amor do Pai não está em você. Já digo de cara, não tem dúvida nenhuma, porque o amor do Pai te levará a perceber que o mundo é um lugar hostil. Em segundo lugar, a consequência de amar o mundo é que você, assim como o mundo e a sua cobiça, vai passar. Olha o que diz o verso 17. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você quer permanecer para sempre, não ame o mundo. Porque amando o mundo, você passará como objeto do seu amor. O mundo que é passageiro levará consigo todos aqueles que o amam também. O mundo está constantemente fluindo. Aquilo que é belo hoje, maravilhoso, aceitável, agradável, todo mundo está curtindo. Daqui a alguns dias, esquecido, abandonado, deixado de lado, outra coisa ocupa seu lugar. É igual esses últimos melôs de carnaval. Quem está acompanhando sabe que é um pior que o outro, né? Esses tempos tinha um tal de que tiro foi esse? Né? Ninguém mais se lembra que tiro foi esse. Esse ano nem me lembro como é que foi, a bagunça aí e tal. Não tem como não saber, porque até os vizinhos tocam, né? Tem um vizinho lá que é um tuts-tuts. É uma pancada, é um negócio. Ah, foi da Jennifer, né? É o da Jennifer, o Zé Luiz me ajudou a lembrar aqui. É o da Jennifer. Então, vejam vocês, daqui uns dias ninguém mais vai lembrar. Até um estava lembrando, tá vendo? Passa! É como um hit de carnaval, as coisas vão passando. E aí aquilo que parece maravilhoso, esplendoroso e tal, daqui um pouquinho não é mais nada. O mundo é assim. E ele vai condenando tudo o que se apega a ele, levando de arrasto e afundando para o abismo. Se você ama o mundo, você passará como o mundo passa. E a última consequência: se você amar o mundo, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que quem ama o mundo passa, mas só permanece aquele que faz a vontade de Deus.
Se você quer experimentar na sua vida a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que de melhor Deus tem para a sua vida, pare de amar o mundo. Pare de achar que o mundo deve ser objeto da sua afeição. Objeto da sua afeição deve ser Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tiago capítulo 4, versículo 4. Nos fala da impossibilidade de amarmos a Deus e ao mesmo tempo amarmos o mundo. E Tiago é enfático dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Deus é um excelente amigo e um péssimo inimigo. Quero aconselhá-los a evitar tê-lo como inimigo. Não é uma boa ideia. A melhor ideia é ser amigo de Deus. Mas para ser amigo de Deus, para de amar o mundo. Pare de ficar vivendo em função daquilo que o mundo oferece, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da ostentação dos bens ou da soberba da vida. Evite essas coisas, apegue-se à vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Amém? Temos uma canção, Erlon? Feche seus olhos, fale com Deus. Deus certamente falou ao seu coração, agora você responde a Ele. Diga a Ele aquilo que Ele precisa ouvir. Assuma um compromisso de não amar o mundo, de amar unicamente a Deus de todo o seu coração. De não satisfazer os desejos que o mundo procura satisfazer. Resistir às suas ofertas. E viver neste mundo de Deus e dos homens, livre do mundo tenebroso, onde há injustiça, maldade, pecado de todo tipo de natureza. Diga não, não ao mundo, sim a Deus. Deus deve ser objeto da sua suprema afeição.